Deixa eu abaixar aqui a música para a gente começar esse nosso encontro Café com a Nutri. Olá, tudo bem? Deixa eu abaixar aqui para a gente começar. Olá, olá! Seja muito bem-vinda. O nosso tema de hoje vai ser realmente assim, eu separei para te ajudar a descobrir quais são os seus pontos cegos. Sabe aqueles pontos cegos? Sabe aquele ponto cego do carro? Você não consegue ver, né? Então precisa ter alguém ali para tá te apontando, tá te mostrando onde é que você tá errando. Quais erros que você pode estar cometendo e que está realmente ali impedindo, bloqueando, travando esse seu processo de avançar, de conseguir conquistar realmente uma pele de pêssego, um corpo mais durinho, que é o que a gente realmente quer, né? Bom, e eu sei que aparentemente você se alimenta bem, é muito comum eu ouvir essa frase, Carol, eu já me alimento saudável, eu já me alimento bem e mesmo assim eu não tô conseguindo alcançar esse corpo mais definido, né? Mais durinho, mais sequinho. O que é que tá acontecendo? Talvez você já pratique atividade física, tá sempre utilizando ali um creminho ou outro, mas saiba que para melhorar a celulite, a flacidez, a gente precisa pensar muito na questão da sua alimentação. Esse está sendo um ponto-chave onde você está negligenciando e é por isso que você não consegue avançar nos seus resultados, entende? Então acontece que essa questão de você passar um creme, de você talvez fazer um tratamento dermatológico, que é muito legal, tratamento estético, é o que eu chamo daquela cerejinha do bolo, entende? Então quando você já tem o bolo, tá tudo perfeito, seu bolo já tá pronto, tudo aí o que você faz? Você põe aquela cobertura e põe uma cerejinha do bolo. Então é exatamente que é esse processo estético, o que é muito importante também, né? Que vai ajudar aí a dar uma potencializada, mas ele tem apenas essa função, tudo bem? Então, você tá enxergando só aquela pontinha da montanha, você não consegue enxergar a montanha inteira, porque ela tá toda encoberta por nuvens, entende? E aqui o que eu quero dizer com isso? Você enxerga somente... Poxa, eu acho que é o anticoncepcional. É porque eu preciso comprar o creme XY. É porque preciso fazer isso ou aquilo, entende? E você não está enxergando todos os outros fatores que estão aí impedindo você de avançar. E você talvez esteja naquele grupo que realmente já percebeu que só fazer academia sem ter uma alimentação alinhada com propósito não adianta muito, né? Você vai conseguir chegar até um nível de resultado. A atividade física, quando a gente fala, gente, de redução de gordura, de redução de celulite, de redução de flacidez, é extremamente necessária, principalmente um exercício de força. É muito importante que você faça. Só que a alimentação, ela faz parte dessa base, entende? Então, para você realmente conseguir avançar nos teus resultados, a alimentação tem que estar alinhada. Porque, sabe, até não coloquei isso aqui na minha anotação, mas eu preciso trazer isso daqui para você, porque é algo muito comum que eu tô vendo. As mulheres, você já pode ter percebido, elas vão na academia, treinam, aí elas conseguem até uma massa considerável de massa muscular, não é mesmo? Só que o que está acontecendo?
elas não conseguem atingir a definição, os músculos não ficam aparentes. Exatamente por essa questão, que a capa de gordura está muito grande ali. Ela está pensando apenas em trabalhar e movimentar o corpo, mas ela não está dando toda a base, todo o suporte de nutrientes que o corpo realmente precisa para ele ter mais performance, para ele conseguir uma definição bacana, para ele conseguir realmente reduzir a celulite, a flacidez. Porque hoje a gente vai falar de celulite e de flacidez. E quando a gente fala de flacidez, é muito importante o treino de força muito alinhado à alimentação, ok? Então, é extremamente importante esse ponto, certo? Porque é muito comum a gente ver as mulheres treinando muito, muitas vezes consumindo exageradamente proteína, e aí o que acaba acontecendo? Aumentando demais essa capa de gordura subcutânea e elas não alcançam a definição tão desejada, os músculos não ficam aparentes, então elas ficam com aquele aspecto mais inchado até, né? Bom, e aí o que você precisa fazer para melhorar esse aspecto de celulite e flacidez? Já comecei a introduzir esse tópico aqui para você, né? Para reduzir flacidez, celulite, a gente precisa pensar em trabalhar musculatura, fortalecimento da musculatura e principalmente redução dessa capa de gordura que existe embaixo da pele, que é a sua capa de gordura subcutânea, certo? E quando a gente fala aí de redução de gordura, a gente inclui aí em dois grupos. Existem as mulheres que elas vão ter um biotipo onde elas aparentam realmente ter ali um excesso de gordura, e a gente vai ter um segundo time aí, um segundo grupo de mulheres, que são aquelas mulheres que não aparentam ter esse excesso de gordura, porém elas estão com uma capa grande de gordura. É o que a gente chama das falsas magras, né? Então elas não têm, elas são aparentemente magras, mas elas não possuem essa definição. Os músculos não estão aparentes. E aí, por que a gente precisa estar reduzindo essa capa de gordura? Quando a gente tem uma capa de gordura, gente, presta atenção, mulher, uma capa de gordura muito aumentada, existe aí uma secreção de um hormônio chamado leptina. Então, vai começando a aumentar as suas células de gordura, elas vão começando a ficar cheionas, bem grandonas, com bastante gordura, e elas começam a secretar substâncias, que são, uma delas é esse hormônio que é chamado de leptina. E o problema disso, mulher, é que esse hormônio vai influenciar mecanismos de controle, que a gente fala, da pressão arterial, a pressão do seu corpo. E o que acontece quando a gente tem essa influência nesse mecanismo? A gente vai ter uma ativação desse sistema muito forte, e o que acontece é um agravamento da celulite. Então a gente vai começar a ter um agravamento da celulite partindo aí para um estágio inflamatório. É por isso que a celulite ela vai se agravando. Então ela começa em grau 1, grau 2, aí vai, grau 3, grau 4, vai aumentando, né? Então é exatamente por isso, porque esse processo inflamatório ele vai sendo aumentado. E aí nesse cenário que a gente tem, o que a gente tem também? Vai ter uma retenção de água, então você vai ter aquele aspecto mais inchado também, ficar com a barriga mais inchada, o corpo mais inchado. Vai ter esse comprometimento vascular. O que isso significa? O seu sangue não vai conseguir passar direito ali no teu corpo. Entende? O oxigênio não vai conseguir passando, fluindo aí por todas as células do seu corpo. Vai ter uma privação de nutrientes às suas células.
e vai acontecer morte celular ali. Então você tem um ambiente que está extremamente inflamado, por isso que a celulite ela vai sempre se agravando, certo? Gente, só um minutinho, vou precisar parar aqui, porque a minha anotação que estava aqui no meu computador acabou de sumir. Bom, já volto. Bom, e é extremamente importante porque nessa minha anotação, sabe, eu coloquei os 8 tópicos bem certinho que eu quero estar aqui passando para você. Então, por isso que eu levantei e fui pegar o carregador aqui, né? Bom, mas já voltamos. Bom, e tá entendendo, mulher? Como a importância disso, eu gosto de trazer essa explicação do porquê para você, para isso tá te trazendo mais clareza, certo? E aí, você pode estar se perguntando, aí nós temos 2 cenários, celulite e flacidez. Esses 2 cenários, eles são diferentes, eles podem estar juntos, mas eles são um pouquinho, tem algumas diferencinhas. Mas quando a gente fala de alimentação estratégica, tanto para flacidez quanto para celulite, as estratégias elas vão estar bem interligadas ali. Elas são bem parecidas, porque geralmente a flacidez muscular ela está muito relacionada, a flacidez de pele está muito relacionada também com a celulite. Então, a gente tem, quando a gente fala em celulite, a gente tem esse comprometimento dessa estrutura da pele. E aí, por isso que eu falei para você que o grau de celulite, ele vai sempre aumentando. Porque a gente vai ter uma alteração ali nessa estrutura da pele, então vai começando a inflamar, porque a gordura está abaixo da pele. Isso vai afetando a pele, por isso que a gente consegue ver aqueles buraquinhos no bumbum, né? Principalmente bumbum, região de coxa, onde o que acontece? A gente tem maior acúmulo de gordura. E aí vai ter essa contribuição para essa frouxidão da pele. Então a pele ela tende a ficar um pouco mais elástica, um pouco mais frouxa, mais flácida. E a gente até chama, tem um nome aí que a gente coloca, que é a síndrome da desarmonia corporal, certo? Então, como é que eu sei? Como é que eu sei? Celulite e flacidez, com o que eu tô? Bom, você vai pegar o seu bumbum, vai lá na frente do espelho, olha o seu bumbum, puxa o bumbum pra cima, pega 2 dedinhos assim, dá uma puxadinha assim aqui na lateral, e pra puxar o bumbum, né? Porque geralmente o bumbum tá mais caidinho. E aí você vai ver, vai melhorar esse aspecto da pele? Se melhorar esse aspecto da pele é porque existe uma flacidez ali. Então o seu bumbum ficou bonitinho, você deu uma puxadinha, ele ficou lisinho, durinho ali. Agora, se você pegar os seus mesmos 2 dedinhos, puxar na lateral aqui do seu corpo, bem nessa regiãozinha aqui do bumbum mesmo, tá? Você puxou pra cima, você viu que ficou ali no espelho, né? Deu pra ver buraquinhos, muitos buraquinhos ali, é visível isso? É celulite. Então essa é uma diferença bem clássica, bem básica entre celulite e flacidez, tudo bem? Então, para que é importante a gente saber essa diferença? Para o conhecimento próprio, e aí a gente vai também ter algumas estratégias que são um pouquinho diferentes. Como eu falei para você, as estratégias, elas estão muito interligadas, certo? Estratégias que eu falo aqui, estratégias alimentares. E também de treino, né? Para você falar para o seu treinador. Mas a gente precisa pensar aqui que algumas estratégias serão um pouco diferentes. A gente tem uma abordagem um pouco diferente. Então, erros
que você comete. Vamos lá? Mulher, presta atenção, tá? Primeiro erro que eu coloquei aí, e esse é um erro que vai prejudicar principalmente quem tá com essa flacidez. Não consumir proteínas nas quantidades corretas. E aqui a gente tá falando tanto do excesso de proteína, quanto também da questão de consumir muito abaixo. O que eu observo? Existe uma tendência das mulheres a consumirem menos proteína, bem menos proteína. Isso prejudica demais. A gente tem aí uma diminuição da oferta de nutrientes que são essenciais para ter esse desenvolvimento da musculatura, essa melhora da estrutura da sua pele, porque muito dessa proteína vai para a estrutura da sua pele. Então, quando a gente pensa em colágeno, principalmente, é uma proteína, tá? Então, o seu corpo, ele produz esse colágeno, mas você precisa estar dando ali as ferramentas necessárias para o seu corpo estar produzindo esse colágeno, ok? E quando a gente fala também de um excesso de proteína, que existem algumas mulheres, não são a maioria eu diria, mas algumas mulheres elas têm essa tendência por, a proteína é saudável, vamos comer em excesso, né? Come muita carne em excesso. E a gente precisa pensar que, juntamente com essa carne, tem muita gordura. Por isso que aí a gente vê um grande aumento de gordura corporal. A mulher, às vezes, tem um bom desenvolvimento muscular, mas tem essa gordura corporal muito avantajada, o que prejudica muito a questão da definição dos músculos e, consequentemente, a gente tem ali um aspecto que não é tão interessante para a sua pele, né? Às vezes tem um pouco de... vai ter um aumento ali de celulite, então não é tão interessante assim. Então, o primeiro erro que eu observo muito é isso, você não consumir proteínas nas quantidades corretas. E aqui, principalmente, aumente essa oferta de proteína na sua alimentação, porque a grande maioria das mulheres realmente consome muito abaixo, tá? Outro erro que eu observo muito é a questão da deficiência de ferro, é a falta de ferro na alimentação. Então você precisa, mulher, colocar alimentos que são ricos em ferro, tá? Você precisa ofertar esse nutriente, principalmente se você já é uma mulher que treina, tá? E as mulheres, elas têm essa necessidade um pouco a mais de ter essa substância, né, esse nutriente no seu corpo, justamente por conta da menstruação. Então, mulheres que estão nessa idade fértil precisa ter esse nutriente muito bem adequado, ok? Lembrando aí que o ferro também, ele é um nutriente essencial para o que a gente chama de neocolagênese. Então é essa produção de colágeno, que é tão importante quando a gente pensa em questão de flacidez e de celulite também, tá? Aí a gente tem também aqui um outro erro, gente. Outro erro bem clássico é falta de alimentos, principalmente frutas que sejam ricas em vitamina C. Então falta bastante esse nutriente na sua dieta de vitamina C. E com isso há um prejuízo muito grande de flacidez, a piora da flacidez, esse aspecto, né, de celulite. E aqui eu tô falando especificamente da alimentação. Não é aquele creme rico em vitamina C. Não, mulher. A gente precisa, você principalmente, precisa pensar que vem de dentro a cura, o tratamento para celulite, para flacidez, vem de dentro para fora. Então você precisa estar ofertando esses nutrientes para o teu corpo, tá? Não é o creminho lá rico em vitamina C que você vai passar na pele.
Não, a gente está pensando aqui no nutriente que o seu corpo vai absorver, tá? E quando a gente tem esses nutrientes na alimentação, esses nutrientes, eles são muito mais complexos quimicamente, muito mais ricos quimicamente, então são extremamente importantes para o teu corpo, tá? Fora que a vitamina C também é o que ela faz parte também aí desse neocolagênese, certo? Dessa produção de colágeno para o seu corpo. Por isso que é tão importante. E até por isso que você vê muito creminho aí com vitamina C, né? Ah, rico em vitamina C, rico em vitamina C. Por conta disso, tá? Porém, a gente precisa pensar nessa questão da nutrição, tudo bem? A gente também tem aí, é muito comum ver nas mulheres uma deficiência de vitamina E na alimentação. Então é preciso ter alimentos ricos em vitamina E na sua alimentação. E é bem comum a gente ver cremes também, novamente, né? Não tenho nada contra os cremes, tá? Mas aqui a gente está falando de um tratamento muito mais profundo, de ir realmente na causa, na raiz do problema, tá? Falta de vitamina E, porque a vitamina E, ela ajuda na absorção de ultravioleta, ela é antioxidante, extremamente importante, anti-inflamatória. Então ela vai ajudar muito nessa questão do combate dos radicais livres, que a gente chama, tá? No seu corpo, que prejudicam aí e agravam esse aspecto de casca de laranja, pele frouxa, tudo bem? Outros também nutrientes que são extremamente importantes e que são muito negligenciados na alimentação é selênio, zinco, magnésio. Então é bem importante a gente ter essa alimentação mais colorida, mais rica. E claro, um erro muito grande que existe aí é a questão de desbiose intestinal. Então a gente precisa pensar o seguinte, mulher, você precisa tratar esse seu intestino. Aí eu vou te explicar o porquê. Você pode estar assim, Carol, o que tem a ver o meu intestino com essa questão de flacidez, celulite? Tem tudo a ver. Porque aonde é que o seu corpo vai absorver os nutrientes? Justamente no seu intestino. A gente precisa ter esse intestino saudável. O intestino é onde a gente vai produzir hormônios, onde vai ter metabólitos. É um ambiente extremamente importante e rico que a gente precisa nutrir, tá? Então a gente tem a microbiota intestinal lá no seu intestino, que tem esse papel muito relevante quando a gente pensa aí no metabolismo dos hormônios sexuais. Então, na mulher, principalmente, existe uma parte do estrogênio que ele, após ele ser metabolizado, neutralizado no fígado, o que acontece? Ele pode sofrer uma ação dessas bactérias que estão lá no seu intestino. E aí ele volta para o seu sistema. Então, né? Porque tudo ali é um ciclo. E aí o que acontece? Aí ele vai ter o seu papel fisiológico, aí ele vai desempenhar a função dele. Mas você percebe que uma parte do estrogênio vai passar onde? No seu intestino. E aí o que acontece? A celulite, ela pode sofrer a ação desse hormônio, pode sofrer essa ação do estrogênio. Entende? Então a gente não pode negligenciar esse aspecto do intestino. Outro erro bem comum aí, a gente já tá no nosso sétimo erro: restrição de carboidratos. Mulher, este é um erro muito clássico, né? As mulheres falam: ah, não, porque eu preciso diminuir a medida da cintura, eu vou reduzir carboidrato, aí vai reduzindo aquele monte de carboidrato. E aí, esse é um erro muito grave. O porquê? Porque essa falta de carboidratos na alimentação vai afetar, vai comprometer, melhor dizendo, toda essa estrutura da nossa pele.
Então, para você ter noção, tá? Na nossa pele a gente tem epiderme, derme. Aí o que acontece? Quando a gente não tem esse carboidrato, essa oferta de carboidrato, vai acontecer essa redução da espessura. Acontece uma redução da espessura de epiderme e derme. E aí o que acontece? Vai ter, qual que é o resultado disso? Um processo muito mais acelerado de envelhecimento do tecido. Entende? E aí o que acontece? É importante a gente ressaltar aqui que o colágeno do seu tecido, ele depende de glicose. Glicose vem da onde? Do carboidrato. Então, é o carboidrato que você come. Certo? Então você precisa ofertar essa energia, porque ele vai ser dependente a sua pele, esse colágeno, ele vai ser dependente desse carboidrato para ele ter energia. Então, quando a gente fala de uma restrição muito severa de carboidrato, a gente tem esse envelhecimento da pele, a gente tem essa piora, essa aparência envelhecida, essa aparência de casca de laranja, a gente vai ter essa piora da celulite, da flacidez, consequentemente. E claro, o último aí, 8º erro cometido, é você não focar no treino de força, de fortalecimento abdominal, de glúteo, de braços. Então é extremamente importante você fazer um treino muito bem feito, principalmente trabalhando essas regiões, né, de abdômen, glúteo, braço. Então não pode ter medo de treinar força, achando que você vai, meu Deus, mas aí eu vou ficar grande, né, ficar masculinizada. Não tenha esse medo, mulher, porque é justamente esse treino de força bem feito, alinhado com toda a sua alimentação, que vai potencializar, vai trazer todos esses resultados que você tanto deseja. Me conta agora, quais desses erros você está cometendo? Onde é que você está negligenciando na sua alimentação? O que você vai fazer para você melhorar? Qual o seu próximo passo que você vai dar? O que você vai fazer para realmente implementar aí no seu dia a dia e tá melhorando a sua alimentação, para estar melhorando esse aspecto de celulite e de flacidez? Me conta, tá? Eu vou querer saber. E é claro, você sabe que você pode contar com a minha ajuda. Eu tenho a minha consultoria nutricional, que é o método Corpo Definido Natural, onde a gente tem 2 formas de trabalharmos aí juntas, onde eu posso ajudar você aí em todo esse processo, a facilitar, a realmente te direcionar, a trazer mais clareza e estratégias para bloquear essa celulite e essa flacidez do seu corpo. Então, se você se interessar, vem conversar comigo e a gente conversa, a gente vê se a consultoria realmente é para você. Bom, por hoje eu espero que você tenha gostado dessa live. Eu amei estar aqui com você, eu adoro fazer essas lives do Café com a Nutri. E a gente se vê no próximo Café com a Nutri. Beijo!